Graça e paz, meus irmãos, bom dia. Hoje, mais um domingo, onde nós estaremos dando continuidade na nossa escola bíblica discipuladora, na aula 4, módulo Caráter Carisma. A aula 4, ela trata da Palavra de Deus, interpretações e seitas. Na semana anterior, nós tratamos dos dois primeiros temas dessa aula, que é a Palavra de Deus e interpretações, e o quanto a palavra de Deus e a sua importância. Falamos acerca de algumas técnicas de interpretações e essas duas aulas, né, ou aliás, esses dois tópicos apresentados na aula passada, eles são fundamentais para que a gente possa adentrar no tema de hoje, que é seitas, tá? Para que nós possamos estar falando desse tema, que é um tema bem amplo, bem complexo. É muito legal que a gente possa ter contato com a aula da semana anterior. Caso você ainda não teve oportunidade de assistir, está disponível no canal da igreja, CIB Luz. Tá? É. O autor, aqui ele fala acerca do que já no início da era cristã, já no início da igreja primitiva, a igreja ela já começa a sofrer com a disseminação de algumas seitas. Na verdade, essa realidade de surgimento de seitas, isso não é uma particularidade do cristianismo, tá? Isso a gente já na própria palavra de Deus a gente já evidencia isso dentro do judaísmo, algumas seitas como os fariseus, os zelotes e então, né, o cristianismo ele não é essa realidade não está presente apenas no cristianismo, mas na aula de hoje nós iremos tratar particularmente da religião cristã, né, com foco nas igrejas, ou na religião protestante, nas igrejas evangélicas. Tá? Nosso foco vai ser o nosso segmento, igrejas protestantes, evangélicas. Eu trouxe para título de conhecimento duas definições de seitas, tá? As definições de seitas não se resumem a essas duas, até porque o tema é muito amplo e ele é muito discutido dentro da filosofia. Então, só trouxe aqui, né? A primeira definição é essa. O que seria uma seita? Doutrina ou sistema que se afasta da crença ou da opinião geral, grupo de dissidentes de uma religião ou de uma comunhão principal. Bom, a gente vai estar falando aqui alguns pontos que a gente identifica, que caracteriza o grupo que nós identificamos como cristãos protestantes evangélicos, tá? Porque existe muitas denominações dentro desse grupo. E aí a pessoa pode estar perguntando: mas como é que vocês querem fazer essa distinção entre o que é seita e o que não é, quando vocês já são um grupo tão distinto, tão diferente, tantas nomenclaturas, tantas denominações, mas mesmo diante dessa realidade, dessa verdade que é uma realidade, né, há muitas igrejas protestantes, evangélicas, mas existem alguns princípios básicos que é o que nos distingue, que é o que nos caracteriza enquanto igrejas protestantes, cristãs, evangélicas. Então, nós estaremos falando acerca desses princípios básicos. O primeiro princípio é a Bíblia como regra de fé e prática. Até por isso, como eu falei, na aula passada nós tratamos acerca da importância da palavra de Deus, porque nos daria base para a gente entender a aula de hoje, a dinâmica da aula de hoje. Se porventura se apresentar ou surgir algum grupo que professe se declare como cristão, protestante,
evangélico e que não traz no seu escopo de doutrinas ou nas suas práticas essa verdade, essa afirmativa, né, essa realidade de que a Bíblia é o manual de regra de prática e fé, a gente já precisa ter um certo cuidado, olhar com um certo cuidado, porque isso já caracteriza uma seita. Tá? A negativa de ter a Bíblia como um manual de prática e de fé já caracteriza uma seita. A questão o próximo princípio, a questão da encarnação de Cristo. Muitas correntes doutrinárias se apresentam divergindo desse entendimento, dessa ideia de que Jesus veio ao mundo, né, se encarnou, até um verso muito famoso que a gente se encontra em João 1:14, que é quando o apóstolo ele fala que o verbo se fez carne e habitou entre nós, nessa apenas a parte A do versículo 1 do capítulo 1, versículo 14 de João, do Evangelho de João. E essa é uma verdade das nossas igrejas. Esse é um dos princípios básicos que nós entendemos que tem que ser mantido para que uma igreja possa ser considerada cristã, protestante, evangélica. Tá? E, infelizmente, a gente vê que algumas correntes doutrinárias, como eu vinha dizendo, elas conseguem negar essa encarnação de Cristo. Né? O próximo princípio fala acerca da Trindade. Esse princípio é um princípio muito complexo também para que a gente possa defini-lo. Na verdade, eu, diante dos meus estudos, né, e das experiências que eu tive por onde eu tive a oportunidade de ter estudado, esse é um princípio do qual eu não nem esboço uma tentativa de defini-lo. Mas eu aprendi nas minhas aulas no seminário que uma coisa que eu não posso permitir é que eu entenda errado o que a Trindade ela seja. Eu posso não entender na sua plenitude o que ela é, mas eu tenho a obrigação de compreender o que ela não é. Eu não posso ter um entendimento errado acerca da questão da Trindade. E uma das questões que às vezes a gente vê em algumas vamos botar assim, alguns conceitos teológicos, é que existe uma certa hierarquia entre as pessoas da Trindade, quando na verdade isso não é uma verdade. Tá? Por quê? Porque não existe. As três pessoas da Trindade, elas existem em total harmonia entre elas. Não há hierarquia. Um não tem uma prerrogativa maior sobre a outra. Na verdade, eles são da mesma essência, são a mesma pessoa, são Deus. E eles apenas se manifestam de formas diferentes, mas sem hierarquia, sem essa distinção entre eles. Tá? Isso realmente é um tema bem complexo, como eu falei. Eu nem tento defini-lo porque eu acredito nessa realidade pela fé. Tá? Não acredito, pelo menos não compreendo uma forma de definir, que a nossa linguagem humana seja capaz de defini-la, de conceituá-la, né? Vamos botar assim. A próxima base que a gente entende que precisa haver dentro de uma igreja com as características dos quais nós entendemos ser uma igreja saudável, é um entendimento de que a salvação ela vem mediante a graça, tá? Mediante a fé e a graça. E esse é uma questão até muito interessante, porque acredita-se que esse tenha sido o estopim de toda a reforma protestante,
quando Lutero, né, diante das suas devocionais, ele encontra em Efésios 2:8 essa realidade e ele enxerga isso como algo que precisa existir de forma catedrática, assim, não pode deixar de ter. E quando isso se é negado, há um desvio doutrinário que não pode ser aceito, não pode subsistir mais. Então, e foi o que desencadeou a reforma protestante, porque esse é um princípio fundamental da nossa fé, tá? E o verso aí de Efésios 2:8 que diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Tá? Então, esse princípio é um princípio fundamental da nossa fé. E se porventura algumas denominações, às vezes, começam a fazer algum tipo de subterfúgio, né? Vem trazer algum objeto diferente e atrelando a essa prática, a essa liturgia, a algo ligado à salvação, pode assim, negar, irmão, pode se rejeitar essa ministração, esse ensino, porque isso não é verdadeiro, tá? Qualquer coisa que venha anular esse princípio de que a salvação vem pela graça e pela fé, vem pela fé e pela graça, isso é nocivo, tá? A fé cristã. Em outras questões que nos ajudam a entender a diferença de algumas, né, religiões para algumas seitas é a questão da forma como se enxerga a pessoa de Jesus, né? A gente vê que também existe muita discussão doutrinária, muitos conceitos teológicos que acabam trazendo doutrinas estranhas para o meio da igreja cristã. Durante todo o século, os pais da igreja, né, que foram um grupo de homens piedosos que lutaram para não permitir que a igreja trilhasse por caminhos estranhos, eles tiveram que combater ideias de que em um certo momento eles se levantavam algum grupo dizendo que Jesus ele era apenas homem. E em determinado outro momento surgiam alguns outros grupos dizendo que Jesus era apenas Deus. E eles não conseguiam aceitar a verdade de que Jesus ele era 100% Deus e 100% homem. Tá? Eu até costumo brincar que, né, todas as vezes que eu falo acerca disso, que eu falo, olha, Jesus ele é 100% homem e 100% Deus, mas Jesus não é 200%. Tá? Jesus é 100%. Como isso se dá? Como esse mistério é realizado? Aí nós não temos capacidade para explicar, né? Porque a nossa razão não consegue alcançar esse entendimento de como algo consegue ser completamente único, né? Vamos botar assim, sendo duas coisas distintas, né? Quando parece que duas verdades se chocam, mas não é bem isso. Tá? Jesus ele é Deus e ele é homem ao mesmo tempo. As duas naturezas elas subsistem na pessoa de Jesus sem nenhum tipo de conflito, sem um prejudicar o outro. Esse próximo tópico agora, Jesus Cristo como único mediador entre Deus e os homens, também é um princípio básico da nossa fé cristã protestante, né? Porque o cristianismo, infelizmente, ele é muito amplo e a gente vê correntes doutrinárias, até mesmo vamos botar a Igreja Católica, né, romana, ela tem uma certa assim, é muito criticada nesse ponto. Não vou entrar no mérito, mas enfim, tudo aquilo que dá margem para que outra figura entre no meio ali, mediano entre o homem e Deus, isso precisa ser rejeitado, tá? E até coloquei um texto que
de Atos, capítulo 4, no verso 12, que diz assim: em nenhum outro homem há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Tá? Essa é uma verdade muito, muito rica, tá? que sustenta os pilares da nossa fé. Também, outro tópico é a segunda volta de Cristo. Tá? Esse é um ponto, irmãos, que infelizmente hoje a gente já consegue ver relatos de pessoas que até em outro momento, né, eram pessoas que tinham uma certa credibilidade no nosso meio e que hoje essas pessoas elas já conseguem enxergar elas já conseguem ver uma negativa dessa realidade, sabe? Já deixaram de crer na segunda volta de Cristo. Alguns têm uma visão muito filosófica acerca desse tema, como se tudo que a Bíblia fala acerca disso fosse apenas figura de linguagem, enfim. São mecanismos, às vezes, que os homens usam para desviar alguns preceitos da palavra de Deus e algumas verdades cristãs. É lamentável, mas infelizmente algumas correntes doutrinárias cristãs, né, é até estranho da gente falar isso, né, porque elas são ainda, ou pelo menos ainda se dizem cristãs, mas já não conseguem mais crer e esperar por essa segunda volta de Cristo. Todos esses pontos que eu citei, quando há negação de qualquer um desses pontos, já irmãos, algo que a gente precisa ficar atento, tá? Já se caracteriza como uma seita, tá? Então, vamos ficar bem atentos com tudo aquilo que a gente tem acesso, que a gente lê, que a gente vê, né? Hoje, esse mundo da internet, televisão, enfim, muito se propaga acerca da religião, da fé, mas às vezes nem sempre com princípios, com valores dos quais nós acreditamos. Outras características, agora na verdade são características, já não é que falta às seitas, mas que elas possuem, tá? Já são características propriamente dito das seitas. Jesus não é o centro das atenções, tá? Infelizmente, eles conseguem tirar a pessoa de Cristo do centro da sua mensagem, tá? Assim, existem até mesmo, irmãos, algumas correntes doutrinárias que muito praticada, né, no meio das igrejas que se dizem protestantes ou evangélicas, que acabam fazendo isso também, né? Tiram o centro tiram Jesus do centro e o substitui pelas curas, pelas riquezas, né? Pelos anseios ali do homem, tá? E acabam trocando a verdade da pessoa de Jesus por um mero objeto, enfim, são coisas nocivas, irmãos, a nossa fé, e muitas seitas têm essa característica, são características de seitas. Fontes doutrinárias além da Bíblia, tá? Muito cuidado com isso. Por isso a importância da palavra de Deus, a importância das técnicas que nós usamos para interpretá-las, porque todo enxerto, às vezes, que é feito, primeiro que é desnecessário, tá? Não existe a Bíblia ela, por si só, ela já é ferramenta essencial e fundamental para a nossa fé. Existe muita literatura complementar que nos ajuda a ter uma visão melhor, em algum entendimento, enfim, mas nada com o mesmo peso da palavra de Deus. E o pior, muitas às vezes com um peso semelhante ou às vezes até mesmo maior do que a própria Bíblia, tá? Tem algumas correntes aí, algumas religiões que a gente vê como seitas, né? Que a gente entende e enxerga como seitas,
que tem sua literatura própria, tem suas próprias bíblias, suas interpretações, né? O próximo tópico agora, suas interpretações particulares das escrituras, né? Pessoas que tiveram a inspiração da inspiração e se atribuíram a si a capacidade de trazer novos textos sagrados, novas revelações, e quando na verdade nós entendemos que o cânon bíblico foi fechado, tá? Então não há mais margem para nenhum outro texto ser enxertado, nenhum tipo de interpretação além do que já foi revelado a nós, através da palavra, através da vida e obra de Jesus. Tá? A questão, irmãos, do proselitismo é até interessante a gente falar disso. Por quê? Porque, na sua essência, praticamente todas as religiões, pelo menos as que eu conheço, praticam proselitismo. E assim, é normal, né? Você querer alcançar outros, você pretender que outras pessoas acreditem na mesma fé que você, venham ser discípulos daquela instrução que você também recebeu, ou que você está dando a outros. Né? E o proselitismo, na verdade, é isso, é você ter essa preocupação de alcançar outros, de ganhar outras vidas, outras pessoas. Só que o porquê, então, que o proselitismo aqui entra como uma crítica? Na verdade, esse proselitismo aqui, ele não é uma intenção de conquistar pessoas para Jesus. Tá? Não é uma intenção de alcançar a salvação a outros. Na verdade, a preocupação que é negativa aqui é quando você quer simplesmente trazer pessoas para um grupo, né? Às vezes para um dogma específico, que é alguém ali debaixo de uma liturgia ou de uma autoridade específica. Normalmente as seitas são assim, né? Até porque, como elas têm a sua própria interpretação particular, então elas rejeitam todas as outras. Então elas querem conquistar as pessoas para o seu dogma, para a sua realidade, aquele mundinho deles ali. Né? E o próximo tópico também fala acerca disso, do exclusivismo, separatismo e o orgulho espiritual, né? Que são realidades das seitas. Por elas se enxergarem como a revelação da revelação, elas se sentem como a última mensagem, como, né, a mensagem mais divina de todas, aquilo que às vezes Deus ele não chegou nem a se preocupar em falar na sua palavra, né? Ele deixou de fora da Bíblia, mas aí assim, para aquela pessoa, para aquele grupo, não, aí ele resolveu falar, ele resolveu revelar além daquilo que ele já havia revelado, né? Então, essa visão que muitas vezes esse grupo tem de si mesmo, e isso é uma coisa, irmão, que a gente precisa também tomar um certo cuidado para que a gente não venha cometer ou vir a ter práticas semelhantes a essa, porque isso é algo perigoso, devemos tomar cuidado com isso. Por último, irmãos, né, não estava no material, mas eu coloquei aqui, atenção, cuidado com o ecumenismo. Por que eu estou falando disso? Porque, primeiro, né, explicar o que seria o ecumenismo. O ecumenismo foi uma ideia que surgiu dentro do cristianismo, mais propriamente dito no cristianismo católico, onde eles pretendiam, ou pretendem ainda, né, unificar todas as religiões, todas as crenças que são cristãs, que vêm de origem cristã. Isso, na verdade, é uma realidade muito mais próximo lá fora, né, principalmente em função das brigas que tiveram a Igreja Ortodoxa com a Igreja Ocidental. E aí eles, até hoje, alguns buscam essa reconciliação em unificar a Igreja. Mas esse tema ele também pode ser aplicado a qualquer religião, vamos botar assim. Porque o que é esse ecumenismo? É essa prática de eu me reconciliar
como qualquer outro, e muitas vezes eu acabo abrindo mão de algumas verdades que para mim são muito ricas, tá? São ricas na minha base, da minha estrutura, da minha religião, dos meus valores. Então a gente precisa tomar cuidado, porque, é claro, eu não vou ver ninguém como meu inimigo, não vou atacar ninguém, né? Não vou arrumar briga com ninguém, mas eu também não vou abrir mão dos meus valores. Tá? Então, aquilo que é importante para mim, aquilo que são pilares da minha fé, eles vão continuar. Né? Eu posso me dar bem, ou seguir a paz com todos, amém. Iremos buscar isso sempre, mas nunca abrindo mão dos nossos valores e daquilo que nos caracterizam enquanto cristãos, protestantes, evangélicos e batistas também, né? Podemos colocar que existem alguns valores da nossa declaração doutrinária, da nossa história, que são muito ricos. Então, né, mas né, eu só citei, irmãos, tá? Não estou querendo colocar distinção entre a nossa prática batista com as demais, não. Digo, é porque às vezes a gente vai abrindo mão de algumas coisas da nossa realidade tão particular, tão boa para a nossa história, e depois a gente vai se descaracterizando. Tá? E daqui a pouco nem mais evangélicos, nem mais cristãos nós viremos ter, porque vai estar tudo dentro do mesmo saco ali, todo mundo misturar, ninguém vai mais conseguir distinguir quem é quem. Tá? E a ideia não é essa. A ideia é viver em paz, sim, sempre, mas nunca passando por cima dos nossos valores. Tá? E assim eu encerro a nossa aula. Espero que os irmãos possam ter entendido e que a gente possa ter um domingo e uma próxima semana que se inicia de uma forma plena em Deus. E bom domingo a todos. Amém, irmãos. Perdão. O último slide é a biografia para quem de repente queira ter contato com o material que foi base da aula de hoje.